Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos ter aula de ciências com a professora Kelly Rocha. Nós vamos falar hoje sobre o solo. Solo, chão, terra, esses são alguns nomes para a camada que cobre toda a superfície do planeta, tanto nos continentes como no fundo dos mares, rios e lagos. O solo, mais do que simplesmente a camada superficial da Terra, é conceituado como substrato terrestre que contém matérias orgânicas e é capaz de sustentar plantas e vegetais sobre si em um ambiente aberto. Trata-se de um recurso renovável, ou seja, o solo é um elemento natural que pode ser por diversas vezes utilizado pelo ser humano em suas atividades produtivas, embora a má utilização e a não conservação dos solos façam com que eles se tornem incultiváveis. O solo, assim como a água e o ar, é um importante recurso natural. Para melhor compreender a estrutura do solo, elaboraram-se os conhecimentos a respeito dos horizontes do solo. Eles são nomeados como horizonte A, horizonte B, horizonte C e rocha-mãe. Vamos ver o esquema a seguir para compreendermos melhor esses horizontes. Nós temos o primeiro horizonte, que é o horizonte O, que é a camada mais superficial da Terra, que é o horizonte orgânico formado por decomposição de materiais de origem animal e vegetal. Depois nós temos o horizonte A, que é o horizonte mineralógico, que, como o nome já diz, é composto por minerais que são oriundos da rocha-mãe, a rocha que decompôs e deu origem ao solo, e também de outras áreas. Geralmente essa camada apresenta uma boa quantidade de materiais orgânicos, esses materiais orgânicos decompostos, o que faz com que também se chame de solo umífero. Depois temos o horizonte B, que é o horizonte de composição essencialmente mineral. Ele é formado pela acumulação de argila e também de óxidos hidróxidos de ferro e de alumínio. Depois vem o horizonte C, que é a zona de transição entre o solo e a sua rocha formadora, sendo chamado também de saprólito. É formado por alguns sedimentos maiores e menos decompostos, representando o processo de decomposição da rocha. Depois nós temos o que? A rocha-mãe, que é a rocha que ela não foi ainda alterada. Os elementos e as características do solo costumam seguir uma combinação de diferentes características, tais como o tipo de rocha, que é a rocha-mãe, a idade do solo, o transporte de sedimentos, eles são advindos de outras áreas. Presença de matéria orgânica resultante de composição de seres vivos, entre outras. Por esse motivo, diferentes classificações são utilizadas com base em diferentes critérios pré-estabelecidos. Agora, nós vamos ver os diferentes tipos de solo. Os tipos de solo eles são classificados de acordo com as variáveis de cor, de textura, porosidade, quantidade de matéria orgânica. Vamos ver o exemplo de alguns tipos de solos que são comuns, porque existem vários tipos de solo. Então, vamos ver aqui o solo arenoso, que tem consistência granulosa como areia, é permeável, isso quer dizer que a água penetra nesse solo, né, que é permeável à água, e é comum na região nordeste do Brasil. Tem um solo argiloso, que tem consistência fina e é impermeável à água, isso quer dizer que a água não penetra nesse solo, comum em alguns estados da região sul e região sudeste do Brasil.
O solo árido não possui água em sua composição e é comum em regiões de baixa ocorrência de chuva em comparação com a temperatura. Tem o solo calcário, que é formado por partículas de rochas, é seco e esquenta muito quando recebe a luz do sol, comum em regiões de deserto. O solo humoso ou orgânico tem grande concentração de material orgânico em decomposição. É muito fértil e ideal para a agricultura. Agora eu vou mostrar algumas fotos de alguns tipos de solo. Eu escolhi 3 tipos de solo para mostrar para vocês. Nós temos aqui o exemplo de solo argiloso. Nós temos aqui a foto de solo arenoso e também a foto de solo calcário. Eu desejo para vocês uma boa aula. Façam atividades do livro de ciências de vocês conectados e eu espero a devolutiva dessas atividades no meu privado e a presença de vocês no grupo. Um abraço e uma boa atividade.